Eu vou falar um pouquinho rapidinho do porquê que a gente está aqui, né? Então, para quem está aí e ainda não me conhece, eu sou a Juliana, eu sou diretora da Kingdom School, que é uma escola de educação infantil bilíngue de Sorocaba, em São Paulo. E a gente trabalha com bilinguismo de imersão, né? Mas eu gosto de falar que não é o nosso único diferencial, né? A gente tem outras escolhas É o mesmo. pedagógicas que fazem a escola ser um pouquinho diferente do que a gente mais vê, né? Da normalidade. Então, um desses diferenciais, dessas escolhas de trabalho, é o trabalho com o desenvolvimento psicomotor, né? O desenvolvimento integral psicomotor das crianças. Então, a gente tem uma área externa bem grande, equivalente quase à nossa área interna, com bastante aventura, bastante espaço de explorar. E a Fátima, enfim, né, é especialista, né, na questão do desenvolvimento, é uma pessoa que assessora a gente, né, Fá, e traz para a gente um conhecimento aí para a gente poder embasar essa nossa prática, né? Então Perfeito. fala um pouquinho de você e daí a gente já começa, eu faço uma pergunta para a gente aquecer. Tá ótimo. Bom, eu sou psicomotricista, né? Trabalho com desenvolvimento infantil há mais de 30 anos. A Ju passou, né, pelo meu caminho durante o meu trabalho numa das escolas. E é muito bacana porque eu digo que eu tenho que fazer com que eles amem o que eu falo, que eles seduzir a partir daquilo que eu acredito. E aí eles levam. E a Ju foi uma. Posso te chamar de Ju? Pode, Com né? certeza. E a Ju foi uma dessas que passou por esse lugar, fez esse encontro com a psicomotricidade, né? Que é o que eu prego, e levou para a escola, né? Para a escola dela, que tem mesmo um diferencial. Você entra lá, você entende o que é espaço para a criança brincar, espaço para a criança aprender a partir da brincadeira, né? Então, foi um encontro maravilhoso e a gente mantém esse contato incrível. E eu estou no meu percurso aí, né? Já fiz mestrado, doutorado, sempre trazendo essa coisa da importância do corpo, né, na integração, principalmente dentro da escola, né? Não só para a clínica, mas a importância dele estar presente aí dentro da escola, principalmente dentro da escola infantil, né, Ju? Sim, Fá, o que eu acho interessante, né, e bem gostoso do seu trabalho é que você, em todo esse percurso, manteve o seu contato com os pequenininhos, né? Que é o que a gente gosta de fazer. E a questão de a gente faz, né, tenta ao máximo, né, segue tentando fazer o que a gente acredita, né? Então É, a sua paixão passou para mim e a minha paixão passou para minha equipe, que é, todas hoje amam você também. Quando elas viram a live, elas já, ai meu Deus, não acredito de novo, ai que maravilha. linda. Então eu acho que é assim, e aí esse trabalho todo com certeza passa para as crianças, né? Então a gente vai falar um pouquinho de desenvolvimento. Claro que a gente vai tentar falar um pouquinho, né? A gente vai falar no geral do desenvolvimento infantil, mas de repente com algumas dicas para esse cotidiano atual que pode trazer muitas dúvidas e preocupações para os pais, né? Com a falta da escolarização formal. Então a gente vai tentando na medida do possível, né, Fá? Vamos lá. Primeiro, eu queria falar do papel da escola. Então, a gente já está falando um pouquinho de como é a escola, né, a Kingdom, né, hoje. E aí eu queria falar um pouquinho do papel da escola, fazer uma pergunta aqui para você, uma colocação, que a gente já conversou um pouquinho também aqui nas assessorias, né? Então as pessoas falam, ah, porque na minha época, né, não tinha tanta dificuldade, as crianças faziam a lição e as crianças iam para a escola para estudar, né? Então as pessoas costumam falar isso. E Isso. aí, eu lembro até de uma historinha do meu pai que quando ele me contava da infância dele, ele costumava falar que ele brincava na rua e tudo era na rua, né? E brincava com os bichos da rua e brincava com os amigos e ia para a escola a pé, né? E voltava para casa no geral na hora da refeição, né? A hora que Bem, sabia que a mãe ia botar a comida na mesa
E eu, já na minha infância, eu me lembro das minhas brincadeiras na... Eu cresci em São Paulo, né? Uma cidade grande, e cresci normalmente morando em apartamento. Então, eu lembro das brincadeiras na garagem, né? Ou seja, um ambiente mais restrito. Eu lembro que a gente brincava no elevador, né? Até inventava brincadeiras no elevador. E hoje em dia a gente percebe que a gente tem espaços de brincar, né? Então, mesmo nesses condomínios aqui no interior, que são condomínios que têm área verde, muitas vezes eles têm o playground, a quadra, né? Então, a gente tem o espaço de brincar. E dentro de casa a gente também tem hoje em dia, né? Então, a salinha de brincar, né? Sim. Ou brinca o quartinho de brincar, né? Então, diante dessa mudança de cenário, houve uma influência no papel da escola, né? Mudou o papel da escola diante disso? Absolutamente, né, Ju? Porque se você fizer um percurso histórico, a criança, ela sempre brincou, né? Brincar faz parte, é o trabalho dela. Então, quando eu tinha o espaço da rua, que é o meu ambiente de infância, né? Todas as minhas boas e grandes memórias e até do meu trabalho hoje é porque eu tive um contato com a brincadeira muito, muito forte. A gente brincava com os amigos e entrava para casa só nos horários de refeição. Então, assim, a participação dos pais era sempre muito nessa. Tá na hora de jantar, tá na hora. A gente brincava, tinha uma liberdade. Já veio numa construção com todas as emergências sociais, né, de segurança, enfim, a criança já não tem mais essa liberdade de estar na rua, de estar nos espaços com os amigos, foi-se todo mundo para o condomínio. E ainda se brincava muito, né? Porque a sua memória até o elevador é um espaço de brincar. Então, a gente não escolhe, a gente precisa de espaço, né? E com o decorrer, isso só tem mais a tendência a criança perder a rua, perder os espaços de relação, é muito natural hoje. Então, o que está acontecendo? A escola virou o lugar onde essa criança, teoricamente, encontra os amigos para poder brincar. Porque criança, né? Sua filhinha está aí? Não, tá tudo bem. Então, e a escola passou nesse lugar a assumir o espaço também para brincadeira. Então, começou-se muito sair da questão escolar, né, do ponto de vista do ensino, né, de sistematização de ensino, para um lugar, principalmente da educação infantil, onde a criança precisava viver essa experiência do brincar. Então, a escola tomou isso para si, né? E é assim que funciona. Criança se mexe, né? Criança precisa se mexer. E o que está acontecendo é que as crianças brincam nesses espaços escolares, mas a escola também tem os seus critérios de espaço onde você tem que ficar cerceado naquele espaço. Então, quando eu vejo hoje que dentro da própria, em cada lugar, ali é o quarto de brinquedo, ali é o quarto, quer dizer, os espaços estão cada vez mais restritos, né? Quando não numa tela, né, Ju? Né? Porque hoje a criança brinca muito com o seu celular, com o seu tablet. Então, você vê que a criança está abrindo uma janela a partir do eletrônico para um mundo maior, para um espaço maior, onde o corpo dela não pode ir, mas que de alguma maneira a sua imaginação viaja, né? Então, a escola tem essa preocupação e até precisa, porque a criança passa muito tempo dentro da escola e ela precisa disso tudo, porque sem essa brincadeira, sem esse corpo em movimento, ela não se autorregula para aguentar depois ficar sentada numa cadeira aprendendo, né? E isso desenvolve habilidades subcorticais que não tem preço. Então, a sociedade achata essa criança nos seus espaços, né? A cultura hoje globalizada achata essa criança nos espaços e a escola tem que dar conta desse lugar, né? Porque em casa, quando elas vão para casa, também tem uma dificuldade muito grande nesse corpo se mexendo aí, né? Se brincar em casa tá difícil, então a tela acaba indo para a tela, para você ver o percurso que a gente está fazendo.
Fá, eu gosto de uma coisa que você trouxe pra gente, que a gente conversou sobre tudo isso aqui na escola, nas assessorias, e assim, mas não adianta ficar se lamentando, né? Foi uma coisa que você Não, trouxe. Pessoal, não tem volta. O exato. mundo está seguindo para isso, né? Então está seguindo para menos espaços de brincar livre, menos movimentos, mais telas, né? Não que a gente precise incentivar isso, a gente precisa ir vendo como que a gente pode fazer para esse corpo se movimentar de outras formas. Mas é Mas não adianta ficar se lamentando porque não tem volta, né? E de geração em geração a gente normalmente vai melhorando ao invés de piorar. Então não precisa se lamentar, né, Fá? Mas o que a gente precisa entender é que esse nosso olhar tem que conhecer essa realidade, para a gente não achar, por exemplo, hoje em dia o que está acontecendo. Então, as crianças estão na frente da tela tendo que participar de uma videoaula, por exemplo, e aí os pais às vezes ficam com essa sensação de que a criança não consegue ficar ali, né? Na verdade, se você traz isso para a escola, uma coisa que a gente estava conversando ontem, né, que vocês estavam falando no encontro, é que na escola a criança levanta, vai falar com o amigo, aí ela levanta, joga o papel no lixo, aí ela pede para ir no banheiro, aí ela levanta para pegar uma borracha que caiu. Então existe essa compensação, né, Exato. para depois conseguir ficar parado, não é isso? É, Ficar mais concentrado. e é engraçado que a escola em casa, né, a gente tem uma forma escolar tão definida, né, de que os pais preparam o computador, a cadeira para a criança ficar sentada ali horas vendo escola. Isso não é escola. Né? Escola, a gente, a cada meia hora, a gente muda os espaços, a gente vai no banheiro, cutuca o amigo, você tem uma livre, né, negociação do seu corpo cansado com. Ninguém fica em casa, na escola, sentado 300. Imagina, na educação infantil, eles rodam o tempo inteiro, vai para o chão, vai. Né? E aí os pais, a gente tem toda essa imagem de que escola é uma coisa sentada absolutamente na cadeira e horas e horas ali na coisa com o professor. Se a gente deixar a criança sob a responsabilidade dela de estar com esse professor, né, dentro de casa, do jeito que ela sente que esse corpo dá conta de ficar, né, Ju? Tem hora que está É. deitado, tem hora que está com o celular aqui em cima, tem hora que está em qualquer posição. Por quê? Porque esse corpo precisa de uma posição de conforto para poder funcionar a aprendizagem, né, Ju? Porque corpo cansado não aprende nada. Então, É, uma coisa que as meninas aprenderam com você, né? Então a gente vai fazer o story time em roda. E daí aquela criança ia escorregando, escorregando, e daqui a pouco estava deitada no chão. E aí a gente totalmente parou de se incomodar com isso pelo contrário, a gente passou a aproveitar esse sinal, né, para a gente saber que esse tempo já está acabando, ou que eu preciso deitar junto para essa história poder continuar. Então a gente consegue, com esse conhecimento da psicomotricidade, né, melhorar o nosso trabalho com as crianças, né? O que o meu grupo está precisando agora, né? é maravilhoso. Você sai da questão pedagógica e entra no universo do sujeito, né? Daquela criança. Ela escorregou porque ela precisa de uma base maior para se equilibrar, mas ela está atenta à história, né? Tem criança que vai ficar desatenta? Claro que vai, mas aí são outras questões. Mas quando você percebe esse corpo ali, né, na ação pedagógica, vira outra coisa, porque o próprio professor deita, né? Ele deita e vira né, o livro para que todo mundo participe de outra forma. E tá todo mundo ali. Pode ser que uma coordenadora passe, olhe aquilo e fale, olha lá, tá bagunçando. Mas isso está mudando, essa cabeça vai ter que ser desconstruída, porque esse corpinho das nossas crianças né, contemporâneas, ele suporta muito menos essa inibição, né, para poder. E aprende muito, né? Quando você pensa em aprendizagem não ensino, a criança aprende muito. É isso aí. Fá, a gente também tem uma questão que aparece bastante no desenvolvimento, né? Enfim, quando a gente está tentando entender o desenvolvimento, que é a questão da idade certa, né? Então, Sim. assim, meu filho está com 3 anos, será que ele já não devia estar fazendo recorte com a tesoura? Meu filho
4 anos, mas ele ainda não conhece os números, né? Então existe como que enfim, na ciência, né, que você domina, né, a psicomotricidade, como que é essa questão do desenvolvimento desses marcos, né, de desenvolvimento e desse desenvolvimento mais regradinho, assim? Como que a gente tem que olhar para isso? É muito bacana você trazer, porque hoje a gente tem um documento, a ABNCC, né? Um novo documento, né? Que rege os currículos escolares, que eles passaram a cuidar da educação infantil, do desenvolvimento, trocando. Antes eles diziam que você precisava desenvolver para aprender. Hoje não, eles dizem que você precisa aprender para desenvolver. E isso traz o lugar que a gente fala muito da questão da experiência, né? Então, eu posso ter todo dentro da ciência, né, hoje, da neurociência, o que é que ela diz? Você tem lá todos os neurônios que você nasceu, tudo lá guardado numa caixinha, né? Você só vai usar toda essa potência que você tem neuronal, de áreas cerebrais, se você tiver experiência para juntar um neurônio no outro, né? Senão, não adianta. Então, não adianta mais a gente pensar que uma criança de 1 ano vai naturalmente andar se essa criança passar os 12 meses deitada num carrinho ou sentada num bebê conforto, né? Tudo que a gente tem de estrutura precisa de um espaço que dê possibilidades para ele da relação com o outro. Sempre há mediação, né? Então, as coisas não vão acontecer se essa criança não tiver acesso, né, a esse lugar da experiência. Tem uma coisa, o estudo diz que o desenvolvimento da criança ele tem um tempo lógico e não cronológico. Né? Isso é muito bonito. Uma função vai ser suporte de uma nova função. Então, eu levanto a cabeça, daí eu tenho que tentar me arrastar, tentar rolar, tentar sentar para poder engatinhar e para poder ficar de pé. Né? Se eu não chego nesse lugar, se eu não tenho essa passagem por essa estrutura que vai me dar essa postura que todo mundo tem. Mas o que vai me dar isso, né? O outro me colocando em situações disso, porque, né, a criança ela é totalmente dependente desse outro, né? Então, Sim, na escola acaba sendo a questão da mediação mesmo, né? De você ofertar espaços e materiais e interações que vão fazer essa criança adquirir experiência. Tem uma frase de um livro seu que eu adoro, que eu acho o máximo, que eu sempre uso aqui na escola, que é: o tempo no desenvolvimento não é marcado cronologicamente, mas sim pelo acesso à experiência, exato. né? Pode ser a gente pode dizer, né, que, por exemplo, uma criança lá nos seus 5, 6 anos, ela tem essa maturidade de recortar com a tesoura. Mas se nunca foi dada uma tesoura para ela, a gente não pode dizer que ela é incompetente no recorte, né? A gente não pode dizer, essa criança está atrasada, que é uma palavra também que a gente usa às vezes, que eu falo, como que uma criança de 5 anos pode estar atrasada em alguma coisa, tá? Como que é? Perfeito isso, né, Ju? Porque se você não tem acesso ao instrumento, minimamente você vai ter que ter um tempo de acesso a esse instrumento para poder ter a habilidade e depois a competência, né? Porque a experiência ela é feita de vivências. Eu tenho que viver muitas vezes para poder ter a experiência, né? Não é uma coisa, eu dou hoje, ok, tá pronto. Não é assim. E não tem, e é tudo isso. Você tem toda a potência para a criança se desenvolver, tem um cérebro potente, tem um corpo, toda a estrutura do sistema nervoso funcionando, e se você não colocar essa criança, por exemplo, em acesso à linguagem, ela não vai falar, né? Então, assim, o mais experiente está sempre mediando, né? Sempre mediando a aprendizagem dessas crianças, mas ela tem que ter acesso. Né? Ela tem que ter acesso a um livro para entender que ali tem toda uma questão cultural, ali de uma história que traz uma abstração. Ela tem que ter acesso às situações de letramento, às situações sensoriais, né, Ju? Não tira o sapato nunca, né? Poxa, o pé a gente fica de pé em cima do pé.
né? Se esse pé não tiver sinais neurais que vão lá para cima para fazer um mapa de como que eu tenho que fazer esse apoio de pé, eu não consigo, né? Eu me lembro de uma história de um bebê, de um aluninho de 1 ano. Você também pega os pequenininhos e a mãe chegou, ele todo lindo, né? Com aquele sapatinho Indian. Lembra que tinha aqueles coisinhos assim no pé? É mais ou menos é bem velho. Era um mocassim que era cheio de pininho. Sei. Sim. E o menininho com 1 aninho e pouco, ela falou: ele tá com dificuldade para andar. Eu falei: até eu, com 1 ano em cima desse sapato, eu falei: tira o sapato. Né? Eu falei: você precisa andar descalço. Criança tem que andar descalça. É a mesma coisa do Crocs hoje. Eu sou muito anti as modas, assim, né? Esses sapatos Crocs aí. Ela não vai financiar a nossa live. Essa Crocs. Eu não gosto disso. Eu gosto de criança com o pé no chão. Não. No máximo com a meia. E a gente tem a experiência aqui na escola, a gente tem o Woods, né, que é uma área verde e muitas crianças gostam de ficar descalças ali. E a gente tem criança que entrou na escola e demorou meses para ficar descalço ali, né, Fá? E a gente tem essas histórias dessas crianças que às vezes tiveram uma má experiência, né? Com a situação, porque a gente tem que lembrar também que cada uma dessas experiências ela não ela não atinge um pedacinho da criança, né? Ela atinge a criança toda. Então, se eu tenho uma memória, uma experiência ruim inicialmente, aquilo vai afetar o restante das experiências da criança, né? E é isso, Ju, a palavra é essa. A criança ela é afetada. Então, ela é afetada pelos sistemas sensoriais, né? Pelos fluxos sensoriais. É som, é visão, é cheiro, tudo. A gente aprende, a entrada no nosso sistema é via canal sensorial. Então, só que eu não tenho um único canal sensorial, minha mão. Então, vamos fazer uma experiência, bota a mãozinha. Não, bota o corpo inteiro. Você lembra o que a gente fazia, né? Deixava de fralda e enfiava nas coisas, porque todo o corpo dessa criança, para ter contorno, ela precisa ter informações sensoriais que alimentem esse cérebro, né? Então, Exato. tudo E a criança, ela traz essa coisa do tátil mesmo, né? E também de uma linguagem. Não pode tirar meia, não pode ficar descalço, tem que ficar de sapato. Que às vezes eu trago da família também, né? Tem muitas mães que lavam muitas vezes. Imagina agora, depois do corona, como é que vai ser esse negócio, né? Quantas vezes essas crianças vão lavar a mão porque, né, a gente sabe que tem cultura da família diferentes, né? Que tem os que têm o hábito e tem outros que não. E a criança Sim. também faz esse impedimento, né? Sim, mas é por isso como a gente sabe dessa importância, a gente tem que passar isso para os pais Tá. e ao invés de tirar isso da criança, achar uma forma de fazer com uma maior segurança, talvez, né? Mas não pode deixar de existir essa experiência, né? O nosso Uma, lugar é buscar o caminho do desejo, né? Do desejo e do prazer. Então, ela não vai forçar a criança a botar o pé num gel que a gente fazia. Por quê? Porque aquilo é desconfortável, mas a gente vai fazer o princípio desse prazer, né? O que vai fazer com que ela sinta prazer naquela nova experiência, né? sim, exato. A gente vê bastante isso na escola, né? A criança que chega colocando o dedinho na tinta, no painting wall, e daqui 1 ano ela tá com uma foto com o corpo inteiro pintado, né? E tem uma coisa muito importante nisso, que esse tempo da experiência acontece também diferentemente entre cada um. Mesmo as crianças que estão com acesso, elas vão ter uma percepção e essa maturidade vai vir depois. Então, eu com a buchinha, sem se sujar, e eu tenho aquela que vai pegar na tinta e vai passar. E para mim falhou um pouquinho o seu áudio aí. Deixa eu ver, agora voltou. O pessoal tá ouvindo direitinho aí? Na verdade, quem está travando para mim é você, Ju. E agora vamos esperar um ok do pessoal aí. Vocês estão ouvindo direitinho, pessoal? Escreve aí para mim.
Ninguém vai escrever? Acho que sim. Acho Você que está tá. me ouvindo, Pá? Eu tô. Você deu uma congeladinha, mas já voltou. Tá bom, vamos seguir. A gente está conversando um pouquinho sobre essas questões, algumas habilidades, né, que demandam de experiência, enfim, né? A gente está falando de conceitos e de habilidades primeiro, né? Hum? Então, por exemplo, vamos passar um pouquinho para a questão da alfabetização, que é uma questão que está aí preocupante para muitos pais, né? Porque estão sem a escola formal, né? Hum? E muitas vezes a gente tá falando aqui de recortar com a tesoura, tá falando de pintar com a mão, pintar com o pincel, mas não é só por meio dessa experiência, né, Fá, que a gente vai aprender. Então, por exemplo, uma preocupação grande dos pais é: meu filho não pega no lápis direito e está em fase de alfabetização e ainda não sabe segurar no lápis. Claro que isso é importante, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho por que que segurar no lápis e se sentar para escrever, por que que isso é importante, né? Mas da onde isso vem, né? Porque Eu... não é pegando no lápis que ele vai aprender a segurar o lápis, não é isso, Fá? Exato. Bom, vamos começar pelo começo, né, Ju? A gente se desenvolve de cima para baixo, do meio para a ponta. Então, a mão, né, o uso de instrumentos com a mão é a coisa mais refinada da nossa habilidade de destreza. O uso de. É isso que faz a gente, inclusive, uma raça diferenciada, né? O uso e construção de ferramentas com as mãos. Só que isso tem um processo, né, Ju? Esses tempos lógicos que a gente está falando, né? Que vem do desenvolvimento. Então, desde a hora que a criança se joga no chão, se rola, se percebe como corpo, se percebe que tem dois lados do corpo, que um funciona melhor que o outro. É toda uma construção que vai chegar lá na alfabetização com esse tipo de habilidade. Só que se a gente pensar que o ser humano ele tem estruturas no cérebro até a linguagem oral, quer dizer, linguagem. Tá me escutando? Tô escutando. Tá. Então, até a hora que a criança fala, entre 3 anos, que começa a melhorar a coisa da linguagem, da fala, todo mundo tem. Quer dizer, se você estiver no meio ano, isso vai acontecer. Só que a partir daí, né, as questões de aprendizagem, elas têm que ser mediadas, Ju, porque a partir desse momento, pensando nos processos de alfabetização, eu vou ter que integrar muitas áreas do meu cérebro para poder chegar lá e fazer. Né? Em média, eu preciso de 21 áreas do meu cérebro em integração para poder escrever e 17 para ler. Quer dizer, tudo tem que ser desenvolvido no seu tempo. Então, eu vou primeiro descobrir o meu contorno, os lados do meu corpo, como que eu funciono melhor, como que eu me equilibro para um lado, como eu equilibro para o outro, como que eu tenho essa postura de me sustentar. Porque muitas vezes eu dou o instrumento muito cedo para a criança, o que que acontece? Ela não tem potência tônica para segurar esse instrumento e se ajusta. O nosso corpo se ajusta para o uso dos instrumentos. E depois isso é muito difícil. Opa! Será que sou você? Vou até segurar aqui, ó. Sei, engraçado. Mas hoje tá travando um pouquinho. Tá Mas a vendo gente está aí, entendendo. gente? Vamos lá. A Ju fala. É o meu é o Eu acho seu? muito interessante quando você fala das habilidades e das áreas do cérebro que a gente precisa para se Vou mudar um pouco. alfabetizar, porque a Isso. gente está falando de criança de 6 anos, 7 anos, 8 anos, e olha só quanta competência, né? Elas têm, né? Então, o quanto isso é complexo e elas dão conta, mas a gente precisa entender, né, a complexidade disso tudo, né, Fá? E você está falando aí da Exatamente. questão de todo esse conhecimento anterior que eu preciso ter Isso. para me alfabetizar, então que tem a ver com o meu corpo, com todo esse entendimento, com toda essa questão que vem como? Vem brincando com ele, não é isso? Brincando com o corpo.
Vem brincando dessa forma. A gente vai nas coisas mais primárias até essa criança ter essa consciência de todos os esquemas que ela precisa. E depois a gente vai para as habilidades mais finas, né, Ju? Quando que a criança consegue segurar o talher e colocar na boca? Né? Quando ela tem competência para segurar do jeito culturalmente esperado? Né? Quer dizer, tem todo um processo de mediação que ela tem que passar antes disso. Então, não é um instrumento que vai dar para a criança a habilidade de usá-lo, né? Porque a gente vai se ajustar, mas o que ela vive antes como integração do seu corpo é que vai chegar no momento que ela vai ter tônus na ponta dos dedos para segurar o lápis, escolher a mão que ela prefere, apoiar o outro braço para não ficar cansada, né, de fazer esforço só com um lado. São muitas coisas que se integram. E a experiência que vai dar a habilidade e mais tarde a competência. Né? Porque você, para ser competente, você tem que ter muita vivência, né? Você tem que viver muitas vezes. Para ser uma mulher experiente, você não tem que viver muitos anos, então. Né? A palavra é a mesma, tem o mesmo significado. Quanto mais você vive, teoricamente, você tem mais repertório, né, para entender. E o cérebro funciona assim. Funciona como um tempo lógico, uma ação reforça a outra e assim vai. E isso funciona para a gente pensar um pouquinho. Muitas vezes a gente entende que, e a gente ouve essas falas, né, de que agora acabou a brincadeira, agora vamos começar a estudar de verdade, porque chegou, digamos, a fase da alfabetização. Né? E na verdade não, quanto repertório a gente tem que ter anterior a isso para a criança dar conta tranquilamente da alfabetização, né? E uma das coisas também é a gente entender que não é assim, chegou com 5 anos, deu um clique e começou a escrever. Eu adoro quando as pessoas falam isso, porque eu falo, eu sei o clique que é, né? Eu sei que clique é esse. Esse clique às vezes que ela balançou no pneu, no balanço de pneu da árvore, às vezes que ela ficou de ponta cabeça para descer o escorregador, né? Então tudo isso deu o clique da alfabetização. Então eu acho Puxou, que empurrou, né, Ju? Puxou, empurrou, caiu, girou e tô pronta. É esse. então, se a gente for pensar um pouquinho, né, hoje, né? Então, hoje as crianças estão em casa. Claro que aqui na Kindle a gente não tem o objetivo de concluir, né? Ou enfim, de formalizar a alfabetização. Mas a gente faz todo esse trabalho que a gente sabe que vai garantir lá para frente, né? Que ela dê conta disso com tranquilidade, com o gasto de energia correto, que é o que a gente costuma falar, né? Exatamente. Porém, a gente já vê o interesse das crianças em letras, na escrita, na leitura, e aí eles estão em casa e os pais estão vendo esse interesse também. Em alguns momentos, eles ficam preocupados com essa questão não Você estar está sendo dizendo que eu tô formalizada. travando, Ju. Eu tô Você, travando. você melhorou. Você está me É? ouvindo? Eu tô ouvindo, sim. É. Tá, você melhorou quando você mudou aí para esse cantinho. Tá. Mas, enfim, na verdade, Fá, o que que você poderia falar para o papai e a mamãe que estão em casa, talvez preocupados com essa fase, né? A gente precisa, nesse momento que eu não tenho um pedagogo em casa, que eu não tenho uma professora que estudou para isso, eu preciso, se a gente for focar, por exemplo, numa atividade mais formal, conceitual sobre alfabetização, Uhum. eu entendo que vai frustrar todo mundo e vai cansar essa criança e vai cansar essa mãe e esse pai. Uhum. Então, o que que a gente tem que dar valor nesse momento em casa, né? Você entende que brincar muito vai ajudar nesse processo? Ju, não só o brincar, como a potência do cuidado de todos com todos dentro da casa tem. Né? O tempo de cozinhar, o quanto que a gente cozinha com as crianças, né? Eu acho que uma receita, são 6 meses de aprendizado de escola. Porque você trabalha matemática, você trabalha o sensorial, você trabalha o tipo textual da receita, você trabalha infinitas coisas numa simples sentada para fazer cozinhar. Você trabalha a química, enfim. Então, a potência que tem hoje dentro de casa tem sido um ganho muito grande. Eu que atendo na clínica,
Eu tenho atendido bebê, Ju, que esse estar com o pai e a mãe está fazendo toda a diferença no desenvolvimento do bebê, né? Desse tempo potente de aprendizagem. Vamos esquecer o ensino um pouco, né? Vamos se voltar para a questão da aprendizagem. Então, dentro de casa você cozinha, você arruma a cama, nossa, pensa, você ajuda a limpar, a retirar o lixo. Primeiro que você dá à criança a possibilidade de interagir com esse espaço que ele mora, porque muitas crianças não conheciam nem onde que abria a gaveta e tirava o garfo, tirava a colher, enfim, né? Muito prazer, minha casa, né? E brincar quando o pai dá conta, né, Ju? Porque tá todo mundo trabalhando dentro de casa também. Eu acho que essa organização dos tempos é muito bacana a criança entender que esse pai também tem uma responsabilidade e não tá ali também para responder só a demanda dela, né? Isso é um tempo de fazer um recorte nessa criança, de falar, ops, cada um aqui é um, vamos dar o tempo de brincadeira, o tempo de você estar com a sua professora. Então, e o tempo de mediação, que é importante, né? A leitura escrita é um processo tão importante de mediação, né, Ju, que a gente vê muitas crianças de 6 anos que estão alfabetizando seus avós, né? Quer dizer, é um lugar do mais experiente mediando a aprendizagem do menos experiente, né? Mas com toda a competência. Então, hoje, em casa eu acho que a gente tem que usar a potência do trabalho da casa com a criança junto, ajudando, participando e tendo funções, responsabilidades, né? E ter o trabalho, se a escola é dessas que está fazendo, né, que a professora entra, dá o suporte, mas deixa a autonomia dele também. A gente teve muitos relatos de, a partir do momento que os pais, né, deixaram essa criança ali na relação dela, que a escola é dela, a escola não é dos pais, né? Para o professor é horrível também estar ali sendo medido o tempo inteiro por aqueles pais, né? Eu acho que a cada um o seu espaço de estar, né? E essas crianças, elas têm que estar na função da casa, no horário de brincadeira, de muita bagunça, desconstrói sala arrumada, é bagunça, que esse corpo precisa se mexer, né? E nos horários de afetividade, usar a história, usar todos os recursos que a gente pode fazer nesse espaço, né? Abre-se uma janela para dentro, né, Ju? Sim, 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 essa preocupação não é, né, não é válida, essa preocupação que às vezes a gente tem da criança não estar participando ali o tempo todo, ela não é válida no sentido de que isso também não acontece na escola. A criança Exato. não está participativa o tempo todo, Não. ela não está interessada o tempo todo. Então a gente tem que deixar isso fluir com tranquilidade. Aconteceu alguns momentos em alguns encontros virtuais que a gente está fazendo, né? Que o momento que a criança ficou mais solta ali, né? Que os pais se afastaram, a criança passou a participar mais, porque opa, agora eu tô me reconhecendo aqui, esse ambiente é o meu, né? Esses Isso, são os meus colegas, essa é a minha professora e ela me conhece, né? No geral, a tá. professora conhece e sabe como aquela criança vai ser mais participativa. Exato. Então, é a gente ter essa tranquilidade mesmo de que a gente não está perdendo nada nesse sentido, se a gente tiver um período gostoso com vínculo e com escuta um ao outro, porque estamos todos confinados em casa, né? Então a gente Exatamente, né, Jô? A gente aprende aquilo que a gente gosta, né? O princípio do prazer, ele media toda a aprendizagem. Nós temos uma glândula de motivação que ajuda no processo de motivação do corpo para a gente buscar as nossas necessidades. Então, eu acho é isso, é esse princípio. A gente está em casa, tem que mediar pelo prazer, tem que ter responsabilidades, né? E a criança, ela se reconhece nesse professor, esse professor reconhece, sabe como chamar, e o pai quer que fique sentado, porque ele supõe que a escola seja isso, porque talvez ele tenha tido isso. exato, tem isso também, essa experiência dele, né? Nós temos essa cultura muito forte da escola, né? De seriado, carteiras, aquela coisa disciplinada, corpo parado, corpo É. contido e ouvido e olho abertos, né? Enfim. Mas tá dando certo. Eu acho que tem outras coisas que estão acontecendo que
tá sendo uma descoberta bem bacana, principalmente de entender o tanto que essas crianças são expostas às coisas bastante difíceis, né? Não é simples assim, né? E você imagina que uma criança de 6, 7 anos está aí alfabetizada, está com um nível, né, de linguagem muito bom. Então, Sim. tá tudo certo. É só não. Ah, eu queria falar, e agora vamos falar um pouquinho do outro lado, né? Porque, claro, a escola, tudo isso a gente consegue fazer em casa, mas eu acredito que o maior diferencial da escola hoje, né, principalmente, é a questão da interação mesmo, né? Então, em casa, muitas crianças não têm o seu par. Né? O igual, né? O outro amigo. Alguns têm irmãos, o que ajuda, mas a gente precisa da escola de volta, A, principalmente por causa da questão da interação, né? a escola é inegociável. Esse espaço social que é da criança, né? É um espaço dela, onde ela faz, tem as regras que elas têm que seguir, tem os protocolos, tem absolutamente Tem a negociação. exatamente, lidar com o conflito com o outro, isso é um espaço social, é o primeiro dela. É aí que ela começa a ser cidadão, né? De que entender que não é só para mim, é para todo mundo. Todo mundo tem que seguir para dar certo. Então, a escola, ela é muito importante na vida da criança. E principalmente porque o que eu gosto de fazer é brincar com os meus amigos, né? Sim, O que e eu mesmo para a questão dos conceitos mesmo, né? Daquelas competências que a gente estava falando antes. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo para a gente, uma historinha para ver se a gente ilustra isso e a gente consegue complementar, né? Eu tenho dois em casa, apesar a menorzinha vai fazer 2 anos ainda, e eu tenho o Dom de 5 anos. E ele gosta de brincar de esconde-esconde. Então vamos brincar de esconde-esconde em casa. Aí é uma brincadeira que a gente faz bastante. E Uhum. aí ele põe o rostinho lá na parede e ele conta até 10. Normalmente ele fala 1, 2, 3 e já. Ou ele fala lá vou eu, né? Aham. E aí a pequenininha vai atrás, né? Não tem nem 2 anos, ela fala assim, não fala muito ainda, mas ela põe o rostinho lá e ela começa. Eis, ei. Então você vê pelo ritmo e pelos fonemas até que ela tá fazendo o correto, né? Ela tá Ah, contando até 10, né? E no final ela fala, eu. E aí vai atrás dele, só que ela ainda tá na fase assim, ela conta e vai se esconder, né? Ela não conta e vai procurar, porque eu acho que se esconder é mais divertido para ela, né? ela vai. Então, e eu observando isso, né, coitados, né, mãe professora, daí eu já começo a fazer as experiências. Então, esses dias eu falei, Dom, conta até 20. Daí ele foi até o 10, foi até o 20, daqui a pouco ela tava lá, 10, int, né? Então, eu vendo isso, me vem à cabeça, né, claro, a questão do par para aprender, né? Dessa Absolutamente. interação e de quanto, né, de quantas questões estão envolvidas aí nessa brincadeira e quanta coisa ela está aprendendo, Muito. né? Então ela está aprendendo contagem, ela está aprendendo a esperar a vez, ela está aprendendo a regras de jogo, mas Tá. isso tudo de uma forma não sistematizada. Eu não cheguei para ela e falei, filha, agora é assim, você vai pôr aqui a cabecinha aqui e você vai contar até 10. Não, né? Porque não é assim que a criança aprende, né, Fá? O processo de imitação, né, Ju? O bebê recém-nascido, a gente tem os neurônios espelho, né? Que eles têm a competência de, né, abstrair e retirar do outro e aprender via imitação. E a imitação, como você mesmo diz, ela é uma construção a partir do repertório que eu já tenho. Então, ela não sabe contar, ela não sabe ainda, né, essa coisa temporal, da sequência temporal dos números, ou como esconde o corpo inteiro, para ela só os olhos ela já está escondida. Então, mas ela consegue perceber esse corpo no movimento do irmão, né? E perceber a melodia que aquilo traz, né? Os tempos de silêncio, o tempo da contagem rítmica, quer dizer, são todas as competências, olha só, todas as habilidades que a gente vai vivendo e
e se tornando competente depois, né? Então, dentro do recurso que ela tem, ela está brincando de esconde-esconde. Todo mundo que olhar vai falar: olha, ela já aprendeu a brincar de esconde-esconde, né? Por quê? Porque ela vai pegando do outro aquilo que o cérebro dela dá conta de reconhecer, que é o quê? O corpo do outro sendo mediador de aprendizagem. E a coisa do esconde-esconde, né, Ju? Que é uma coisa, uma brincadeira atemporal, né? A gente fez, dentro do nosso trabalho aqui, a gente fez esconde. Eu faço esconde-esconde com as crianças que eu atendo. E a gente já fez na escola, em atendimento da escola, a professora fechou lá e todo mundo tinha que se esconder, cada um procurou na sua sala. Então, quer dizer, é uma coisa que criança adora e ela tem motivação e reconhece e traz pelo seu repertório, né? É, E e eu entendo que o processo, né, esse processo, por mais que a aprendizagem ela fique ali, né, ela vai ser retomada, ela vai ser ampliada com o tempo. Mas esse processo de eu ter a experiência com o meu corpo, né, e depois lá para frente com essa experiência, eu vou ser capaz de conceituar e de solidificar, e, enfim, de sistematizar esse meu conhecimento, né? Mas se eu não tiver essa experiência, o máximo que eu vou aprender é memorizar o que alguém está tentando me falar, né? Então, olha, né, 2 mais 2 é 4. E aí você gravou isso, mas você não tem essa experiência do brincar e do interagir para poder compreender esse conceito, né? exatamente, é essa coisa do. Não, isso não quer dizer que quem não brincou de esconde-esconde não vai sistematizar a aprendizagem. O que a gente está querendo dizer que a criança vive a experiência do brincar e constrói esses conceitos que são necessários para sistematizar depois, né? Isso que é estar em experiência. Não é dirigida, né? Porque também você pode encher essa criança de estímulo, de sei o quê, e que você não vai conseguir que aos 4 anos ela elabore uma palavra pelo som, ela só consegue elaborar pela imagem, né? Então, isso é muito legal entender, né? O lugar dessa brincadeira, né? A criança vive tudo que ela tem de entorno na experiência do brincar. Né? Ela vive a dor, ela vive o medo, ela vive né? O que é o esconde-esconde, a aflição de alguém ter que me achar. Eu estou ali no medo, numa situação que eu estou colocando todo o meu sistema de cognitivo e emocional, né, Ju? Em situações que a brincadeira vai dando essa casquinha que a criança precisa, né? E quando é culpar ainda, né? Quando é com uma outra criança, aí que ela aprende mesmo, né? Sim, e a gente tem muito aqui das suas assessorias, né? Muitas experiências, a gente tem 10 minutinhos, tá, Fá? 9 minutinhos. Eu vou só falar isso aqui, daí a gente vai passar a encerrar. Pessoal, escrevam perguntas se vocês quiserem, aproveitem agora, tá bom? Bom, mas a gente aprendeu muito com as suas assessorias. Você trouxe muita coisa prática também, né? Muitas atividades práticas. Então, assim, vamos para fora dessa sala de aula, vamos usar nosso corpo, vamos se colocar no lugar, vamos se movimentar, porque é assim que a criança vai aprender, né? Isso. Então, a gente tem que lembrar que a gente está aqui nessa fase de educação infantil, que é aprender com o corpo, né? Aprender inteiro. Eu tenho que estar inteiro ali naquela situação, né? Eu tenho que poder usar esse meu corpo para eu conseguir ter essa experiência e prazerosa, para ela ficar na minha memória, para eu poder aprender, né? Esse é o processo, né, Fá? É assim, todas as áreas do cérebro vão se desenvolvendo. O som que tem a hora que eu piso na poça d'água, né? A sensação que aquilo me dá, né? O frescor, se aquilo me inibiu, se eu sentir frio, tudo isso vai sendo registrado, né, Ju? Né? Isso é repertório, isso é conhecimento prévio. Quando eu vou ler uma historinha e vou dizer, ai, então o príncipe saltou e caiu numa poça d'água. Eu tenho que ter repertório no meu cérebro, né, para entender essa cena que eu escuto. Olha que grande, né? Então, a gente tem gravado imagens, e imagem é o corpo na experiência. Então, ampliar, né, a sala de aula, tirar a fronteira, né, Ju? Acho que é isso
que a gente busca. Derruba essas paredes, né? Vamos lá para fora. Aquilo lá a gente Tudo é aprende. sala de aula, né? Tudo é sala de aula. Tudo na sala de aula, né? E uma coisa bacana, né, dessa coisa da alfabetização. Eu fui uma criança que fui alfabetizada em escola pública daquele tempo. A gente entrava com 7 anos na escola. No prezinho, aos 6, eu fazia soninho depois do lanche. Imagina isso, uma criança de 6 anos sei lá, 50 anos atrás, e uma criança de hoje fazendo textual, fazendo isso, falando inglês, imagina, só que a gente tinha um repertório de vida nos espaços muito diferente. Eu ia na padaria sozinha, eu sabia o vizinho que morava, né? Então, para você ver que esses elementos são muito importantes e depois você se alfabetiza, porque está tudo pronto, né? Tem um cérebro ali né, diferentemente de métodos de se ensinar, o importante é que essa criança tenha toda essa estrutura para compreender aquele negócio, né? Sim, o cérebro e o repertório, né? Exato, porque senão é uma coisa de informação que fica lá na cognição o tempo suficiente para você não usar aquilo para nada, né? A gente está num lugar de muita informação, tem muita informação por aí, mas o que a gente aprende realmente, né? O quanto que a gente aprende. Isso é o mais elementar. Não é o contato com o conhecimento que faz você aprender. E sim a às vezes a gente fala, uma vez eu ouvi, né? Ah, minha filha de 3 anos está aprendendo a recortar. Daí eu fiquei pensando, mas por que ela precisa recortar, né? Ela precisa pular, subir em árvore e experimentar coisas, né? Tudo bem, legal, mas às vezes não é necessário para aquele momento e a gente não pode usar isso para julgar se eu estou atrasada ou se eu estou adiantada, né? Não existe isso, né? Isso. E tem uma coisa muito importante, até para a gente finalizar, de que o nosso cérebro se matura a partir da experiência. Então, se eu dou tesoura todo dia para uma criança, tem essa área que vai se especializar nisso, mas não significa que ela tem uma competência para depois fazer qualquer outra coisa. As áreas vão se maturando, né? Só que vão ficando uns gaps, né? Tá? Então, aí ela recorta, só que ela entra numa brincadeira de pega-pega, ela fica com medo da movimentação das crianças e se recolhe. Pronto, essa criança já saiu do social, né? Então, dá tempo de tudo, sabe? Eu acho que a gente tava numa corrida, né, contra o tempo muito endoidecida e a pandemia aí deu uma ufa, vamos respirar e olhar o que está acontecendo. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta, pessoal. Eu não estou vendo muito, mas olha, a gente também fica à disposição se vocês quiserem mandar depois né, aqui pelo Insta da escola, tá bom? O Edgar, eu vi o Edgar entrando aí, que você estava papeando com ele ontem, e ele falou uma coisa ontem que eu gostei. Edgar, eu vou pegar a sua frase aqui só para a gente ir encerrando, mas o Edgar falou assim: a sua criança, o seu filho, ele quer brincar com a sua criança, com a criança que está em você, né? E não com o pai ou com a mãe. E eu achei interessante, porque nós adultos, a gente esquece muitas vezes como é o brincar. A gente perde esse prazer de estar numa brincadeira. E aqui na escola teve a gente tem né, essa tentativa de fazer as reuniões de pais, quando a gente vai falar sobre essa questão da brincadeira, a gente tenta trazer para os pais essa experiência de brincar, né? Então, são os pais se colocando ali numa posição que a gente esquece que a gente sabe fazer, né? E nós não, nós professores, a gente brinca muito, então para a gente é tranquilo. Mas, no geral, os pais, quando eles conseguem se envolver, é muito gostoso. A reunião flui, que fica uma coisa mais leve, e os pais saem daqui falando: puxa vida, como isso, que bom que eu posso oferecer isso para o meu filho. Né? Que bom que meu filho está aqui brincando. É um parceiro naquele devaneio da criança, né? É um parceiro simbólico ali que vai pegar uma espada, que vai rolar pelo rio, e a gente vai sendo inibido, né, pela cultura e pela sua situação social de adulto, a inibir essa criança que a gente foi. Você pergunta para todo mundo tem memória de brincar. Quer dizer, todo mundo brincou, né, Ju? De um jeito ou do outro, todo mundo brincou. Então, não tem como brincar, tem simplesmente
brincar, né? É uma coisa, né, de parceria. Não tem agora é assim, não tem metodologia para brincar. A gente vai brincando do jeito que a gente vai entendendo. Ó, a sua pequena de 2 anos entendeu do jeito, foi lá brincar, né? É. Isso é Ó, pessoal, Fá, a gente tem 2 minutinhos. tá. Essa live vai para o nosso YouTube, tá bom? E lá na descrição do vídeo no YouTube, eu vou colocar os seus livros, que eu não sei se vai dar tempo de você falar aqui, tá? Tá. Mas aí, Fafá, manda pra gente os seus livros, eu vou colocar lá, pessoal, a lista de livros que ela tem, tá bom? Contato dela para vocês entrarem em contato. Fá, muito obrigada. Todo mundo que assistiu, muito obrigada. É sempre um papo que a gente poderia continuar, mas quem sabe a gente continua, tá É isso aí, bom? Juju. Beijo, linda. Obrigada. Tá, obrigada, tá bom? Depois me Tchau. manda a lista atualizada para eu colocar lá. Pode Pessoal, deixar. boa noite. Tchau, gente. Obrigada Obrigada. Espero que vocês tenham gostado. também. Beijo.